Se você me perguntar hoje qual é o melhor cão policial que existe, eu não respondo baseado em internet. Eu respondo baseado no que eu já vi acontecer na minha frente. Eu já vi cão travar, já vi cão se distrair, já vi cão bonito demais que não entregava metade do que prometia. Mas eu também já vi um que me fez mudar de opinião na hora. Eu lembro perfeitamente do dia. Era um treinamento operacional, ambiente controlado, mas com estímulo real. Barulho alto, fumaça, gente correndo, distração por todos os lados. E no meio daquele cenário entrou um pastor belga Malinois. Magro, seco, musculatura definida, olhar aceso. Não era o maior cachorro ali, não era o mais pesado, mas tinha alguma coisa diferente. Eu reparei no jeito que ele caminhava. Não era agitação descontrolada, era tensão direcionada. Quando o condutor deu o primeiro comando, eu entendi. Ele não hesitou, ele não olhou para os lados, ele não precisou de repetição. Ele simplesmente executou. E ali eu percebi uma coisa que muita gente não entende. Esse cachorro não trabalha por obediência comum. Ele trabalha por impulso interno. É diferente. Eu já tinha visto o pastor alemão trabalhando bem. Já tinha visto o labrador farejador fazendo trabalho impecável em aeroporto. Cada raça tem sua especialidade. Mas o Malinois tem uma combinação que, para mim, muda o jogo. Intensidade mental, resistência física, foco extremo, vínculo forte com o condutor. E o mais impressionante, ele mantém o mesmo nível de energia do começo ao fim. Eu já vi treinamento durar mais de 1 hora em sequência. Outros cães começam a demonstrar cansaço mental, distração, queda de foco. Ele não. Ele parece entrar num estado de missão. E isso é o que faz diferença quando a situação não é simulação. Eu sempre digo uma coisa: em operação real, você não quer um cão bonito, você quer um cão confiável. E naquele dia eu entendi que confiabilidade não vem só de genética, vem de seleção para desempenho. O pastor belga Malinois foi moldado por décadas para trabalhar, não para desfile, não para exposição, para missão. Mas aqui já começa um ponto importante que quase ninguém fala. Ele não é para qualquer pessoa. E é sobre isso que eu quero falar no próximo bloco. Depois daquele primeiro contato que eu tive com o pastor belga Malinois, eu comecei a prestar mais atenção. Eu comecei a observar quais raças estavam sendo escolhidas nas unidades mais exigentes. E não era coincidência. Sempre que a missão envolvia alto risco, busca em área extensa, captura de suspeito, entrada tática, resistência prolongada, lá estava ele. E eu comecei a entender o motivo. A primeira coisa que diferencia o Malinois na minha visão é a explosão controlada. Ele sai do estado de alerta para o estado de ação em fração de segundo. Eu já vi treinamento em que o condutor mantinha o cão completamente estável, sentado ao lado, ignorando tudo ao redor. Gente passando, barulho, estímulo visual. No momento do comando, ele virava outra coisa. Não é a agressividade descontrolada, é intensidade canalizada. E isso, para trabalho policial, é ouro. Outra coisa que me impressiona é a resistência física. Eu já vi operações longas, sob sol forte, terreno irregular, ambiente urbano pesado. Tem raça que começa a diminuir o ritmo. Ele não. Ele parece que entra num ciclo mental onde o desgaste não pesa da mesma forma. E isso tem muito a ver com seleção genética voltada para trabalho. O Malinois não foi moldado para ser apenas companhia. Ele foi selecionado por desempenho. Por isso ele é mais leve que muitos pastores alemães tradicionais, mais ágil, mais rápido, mais responsivo. Mas o que realmente me faz respeitar essa raça é o foco no condutor. Eu já observei isso várias vezes. O mundo pode estar caindo ao redor. Se o condutor está firme, ele está firme. Se o condutor dá comando, ele executa. E é aí que muita gente se engana. Não é o cão sozinho que é extraordinário, é a dupla. O vínculo entre Malinois e condutor é uma coisa muito forte. Eu já vi casos em que, ao final da carreira policial, o cão simplesmente não se adapta a outro ambiente se não for com aquela pessoa específica, porque ele não enxerga o condutor só como dono, ele enxerga como referência absoluta. E isso explica porque essa raça domina cada vez mais as unidades canine. Não é moda, é resultado. Só que tem um lado que quase ninguém mostra nos vídeos da internet,
E ao lado que faz muita gente se arrepender quando tenta ter um desses em casa, porque eu já vi isso acontecer também. Eu preciso ser muito honesto aqui. Eu admiro demais o pastor belga Malinois, mas eu não romantizo, porque eu já vi o outro lado. Muita gente assiste vídeo de operação, vê aquele cão preciso, obediente, intenso e pensa, eu quero um desses. Só que o que a pessoa está vendo é o resultado final. Ela não está vendo o treinamento diário, a rotina rígida, a liderança constante, o gasto físico absurdo, o estímulo mental obrigatório. Eu já vi Malinois que não tinham rotina adequada, e o que acontece é previsível. Ele começa a criar a própria missão. Ele cava, ele destrói, ele testa limite, ele assume liderança. Não porque é cachorro ruim, mas porque é cachorro feito para trabalhar. E energia acumulada precisa sair de algum jeito. Outra coisa que eu sempre falo, ele cria vínculo extremo com uma pessoa. Extremo mesmo. Eu já vi casos em que o cão praticamente ignorava o restante da família. Ele tolerava, mas referência era uma só. Se essa pessoa não souber exercer liderança firme, consistente e equilibrada, o cão sobe na hierarquia. E o Malinois no topo da hierarquia doméstica vira um problema sério. Ele é inteligente demais para dono inseguro. Ele aprende rápido demais para dono relaxado. E ele tem intensidade demais para rotina sedentária. Eu já vi gente devolver Malinois porque era agitado demais. Mas não é agitação, é energia de trabalho sem trabalho. Eu costumo dizer uma coisa, ter um Malinois é quase como ter um atleta profissional morando com você. Se você não dá treino, ele perde a cabeça. Se você não dá meta, ele cria uma. E aí começa o desgaste. Agora, quando ele está no ambiente certo, quando ele tem missão, quando ele tem comando claro, quando ele tem rotina estruturada, aí você entende por que ele é considerado um dos melhores cães policiais da atualidade. Mas ainda tem um ponto que eu considero o mais impressionante de todos. E não é força, não é velocidade, é a mente. Se tem uma coisa que eu aprendi observando o pastor belga Malinois trabalhando, é que o diferencial dele não está só no físico, está na mente. Eu já vi cachorro forte, já vi cachorro rápido, já vi cachorro com mordida potente, mas estabilidade mental sob pressão é outra coisa. E é aí que o Malinois me impressiona. Eu já acompanhei treino com estímulo extremo, barulho alto, rojão, porta batendo, gente correndo, cenário caótico de propósito. A ideia era simular estresse real. Tem raça que começa bem, mas depois de certo nível de estímulo começa a dispersar. Olha para o lado, perde foco, procura rota de fuga. O Malinois, que é bem selecionado e bem treinado, faz o oposto. Quanto maior a pressão, mais ele parece entrar no modo missão. É como se o ambiente caótico ativasse algo interno. Eu já reparei que ele não reage emocionalmente como outros cães fariam. Ele não entra em pânico, ele não trava, ele processa estímulo e espera comando. E isso é fundamental em ambiente operacional, porque numa situação real, o condutor precisa confiar 100%, não pode existir dúvida. Eu também já percebi outra coisa muito interessante. Ele tem uma capacidade absurda de alternar estado. Ele pode estar completamente relaxado ao lado do condutor, respiração tranquila, corpo solto. No segundo seguinte, com o comando certo, ele entra em alerta máximo. E depois volta ao estado de controle. Essa chave liga-desliga é rara, e isso não é só treino, é genética direcionada para trabalho. Mas aqui eu preciso deixar uma coisa clara. Essa estabilidade não nasce pronta, ela é construída. Existe seleção genética forte na raça, sim, mas existe também exposição gradual a estímulos, treinamento técnico bem estruturado, condutor experiente, controle emocional do próprio policial, porque o cão sente o estado do condutor. Se o condutor está nervoso, ele percebe. Se o condutor está inseguro, ele percebe. E o Malinois, por ser extremamente sensível ao líder, amplifica isso. Eu já vi condutor inseguro deixar o cão inseguro. E já vi condutor firme transformar o cão numa ferramenta precisa. É uma relação de espelho. E talvez seja isso que mais me impressione nessa raça. Ela exige evolução do humano também. Ela não aceita liderança fraca. E isso explica por que tantas unidades de elite escolhem essa raça. Mas ainda tem uma parte que muita gente quer saber, e é sobre a captura, sobre a mordida, sobre o momento em que o cão realmente entra em ação física.
Quando as pessoas pensam em cão policial, elas pensam em uma cena específica. O suspeito correndo, o comando sendo dado e o cão indo para a captura. Eu já vi isso acontecer mais de uma vez. E deixa eu te dizer uma coisa, não é descontrole, não é fúria, é técnica. O pastor belga Malinois não é treinado para atacar aleatoriamente. Ele é treinado para responder a comando. Existe diferença enorme entre agressividade e controle de mordida. No treinamento, o cão aprende quando avançar, onde segurar, como manter e, principalmente, quando soltar. E essa última parte é a mais importante. Eu já vi gente achando que o diferencial é a força da mordida. Não é. O diferencial é a capacidade de manter pressão sob comando e soltar no momento exato. Isso exige equilíbrio mental absurdo, porque no momento da captura, o nível de excitação do cão está no máximo. O coração dispara, a adrenalina sobe, o foco estreita. E mesmo assim, quando o condutor ordena solta, ele precisa obedecer imediatamente. E o Malinois bem treinado faz isso. Eu já vi captura em treinamento onde o figurante simulava resistência intensa. O cão entrava firme, mordida cheia, postura estável, nada de desespero, nada de mastigação nervosa, pressão constante. E o mais impressionante, sem perder a leitura do condutor. Ele nunca trabalha sozinho, ele está sempre conectado. E isso é o que transforma ele em ferramenta de controle, não em arma descontrolada. Mas aqui eu preciso reforçar uma coisa importante. Esse nível de desempenho não nasce pronto. Existe socialização correta, exposição gradual a estresse, treino técnico com figurante qualificado, repetição constante, correção precisa. Sem isso, qualquer raça pode desenvolver comportamento inadequado. Eu também já vi erro. Já vi treinamento mal conduzido gerar insegurança, e insegurança em cão de alta intensidade vira problema. Por isso eu sempre digo, não é a raça sozinha que faz milagre, é o conjunto. Genética, mais treino, mais liderança, mais responsabilidade. Agora tem um ponto que fecha tudo isso, porque quando o cão encerra a carreira, é aí que muita gente entende o tamanho do vínculo que foi criado. E eu já vi esse momento também. Eu já acompanhei o fim de carreira de cão policial. E é uma cena que marca. Porque ali você percebe que não era só trabalho, era parceria. O pastor belga Malinois cria um vínculo muito profundo com o condutor. Não é exagero. Durante anos, eles treinam juntos quase todos os dias. Entram em ambiente de estresse juntos. Superam dificuldade juntos. O cão aprende a ler o menor sinal corporal do policial. E o policial aprende a interpretar cada micromovimento do cão. É uma linguagem própria. Eu já vi situação em que o cão começava a mudar postura segundos antes do condutor perceber algo estranho no ambiente. E essa sintonia não nasce em um mês. Ela é construída com rotina, confiança e repetição. Quando chega o momento da aposentadoria, geralmente por idade ou desgaste físico, a pergunta é: para onde ele vai? Na maioria dos casos que eu vi, ele vai morar com o próprio condutor. E isso não é só tradição. É necessidade emocional e comportamental. Porque esse cão não enxerga o policial como dono comum. Ele enxerga como referência de vida. Eu já vi Malinois que, ao serem separados do condutor, demoraram muito para se adaptar. Alguns não se adaptam. Porque a estrutura mental dele foi construída em torno daquela parceria. E quando ele vai para casa com o condutor, acontece algo interessante. A intensidade operacional diminui. Mas o vínculo permanece. Ele continua atento. Continua leal. Continua conectado. Só que agora em outro ritmo. Eu já vi policial dizendo que o dia mais difícil não foi a operação. Foi o dia em que percebeu que o cão estava ficando velho. Porque ali você entende que aquela máquina de trabalho também é um ser vivo, que dedicou tudo o que tinha. E isso muda a forma como você enxerga a raça. Você para de ver só desempenho. E começa a ver entrega. Mas tem uma pergunta que sempre me fazem. Se ele é tão extraordinário assim, existe alguma raça que consiga competir de igual para igual? E é isso que eu quero analisar no próximo bloco, fazendo uma comparação honesta. Quando eu falo do pastor belga Malinois, muita gente acha que eu estou dizendo que as outras raças não prestam. Não é isso. Eu já vi outras raças trabalharem muito bem.
O que eu estou dizendo é que dentro do cenário moderno de operação policial, ele se encaixa melhor em mais funções ao mesmo tempo. Por exemplo, o pastor alemão sempre foi símbolo de cão policial, e com razão. Ele é equilibrado, tem presença forte, é extremamente inteligente, tem excelente faro e capacidade de proteção. Mas o pastor alemão moderno, dependendo da linhagem, pode ser um pouco mais pesado e menos explosivo que o Malinois. Em compensação, muitas vezes ele é mais estável em ambiente familiar. Já o Rottweiler tem uma presença intimidadora absurda, é forte, tem mordida poderosa, tem perfil de guarda excelente, mas não costuma ter a mesma leveza e agilidade para certas funções táticas que exigem velocidade constante. Quando eu penso em faro puro, busca em aeroporto, detecção de entorpecentes ou explosivos, eu já vi muito Labrador Retriever entregar resultado fantástico. Ele é sociável, equilibrado, menos intimidador, o que ajuda muito em ambientes com público. Mas quando eu penso em patrulhamento urbano, captura, entrada tática, operação com alto nível de estímulo, resistência física prolongada, o Malinois costuma se destacar pela combinação. Não é só força, não é só faro, não é só obediência. É o pacote completo com intensidade elevada. E tem outro detalhe importante. Ele é mais leve. Isso reduz desgaste físico ao longo dos anos de trabalho. Eu já vi condutor comentar que, em operação longa, o Malinois mantém ritmo alto por mais tempo. Mas aqui eu preciso deixar claro. Não existe raça mágica. O que existe é seleção correta para a função correta. Eu já vi pastor alemão excelente superar Malinois mal treinado. Eu já vi labrador extremamente técnico entregar resultado que impressiona qualquer um. A diferença está no conjunto. Genética, mais linhagem de trabalho, mais treinamento, mais condutor. Só que quando todas essas peças estão alinhadas, o Malinois vira algo difícil de bater. E talvez por isso ele tenha se tornado tão presente nas unidades mais exigentes. Agora, depois de tudo isso que eu falei, eu quero fechar com algo pessoal. Eu quero responder a pergunta inicial com toda a honestidade possível. Depois de tudo que eu já vi, depois de observar treino, operação, aposentadoria, erro, acerto, se você me perguntar hoje qual é o melhor cão policial que eu já vi trabalhar, eu continuo respondendo: depende da missão. Mas se a pergunta for: qual é o mais completo dentro do cenário moderno de operação? Na minha experiência, é o pastor belga Malinois. E não é porque ele é o mais forte, não é porque ele é o mais bonito, é porque ele combina coisas que raramente aparecem juntas: intensidade extrema, estabilidade mental sob pressão, resistência física prolongada, aprendizado rápido e vínculo profundo com o condutor. Eu já vi ele errar? Já. Eu já vi falha de treinamento? Já. Eu já vi condutor despreparado prejudicar o desempenho? Também. Mas quando genética, treino e liderança estão alinhados, ele vira uma ferramenta impressionante. Agora eu preciso deixar uma reflexão final. Se você está pensando em ter um cão dessa raça porque achou bonito em vídeo, pense 2 vezes. Ele não é cachorro para estilo de vida comum. Ele exige rotina, exige firmeza, exige tempo, exige energia. Ele não é só um cão. Ele é um projeto diário. Eu respeito profundamente essa raça, mas eu também respeito quem entende que nem todo mundo precisa ter uma, porque admirar é diferente de estar preparado. E talvez essa seja a maior prova de maturidade quando o assunto é o pastor belga Malinois. Agora eu quero saber a sua opinião. Você teria um cão com esse nível de intensidade na sua casa? Ou você acha que ele deve continuar sendo prioridade para profissionais treinados? Comenta aqui embaixo. Se esse tipo de conteúdo mais técnico e aprofundado te interessa, se inscreve no canal. No próximo vídeo eu posso trazer: como começa o treinamento de um K9 desde filhote, os erros mais comuns que destroem o potencial de um cão de trabalho, ou histórias reais impressionantes de operações com cães. Você decide o próximo tema.